Bem-vindos. Quem está nos visitando, bem-vindos. Nós amamos receber visitas nessa igreja. Então, depois do culto, nós vamos apresentar os nossos visitantes, mas já fique à vontade em nosso meio. Nós somos uma família e é um prazer muito grande quando chega no domingo e a gente começa a se reencontrar, né? Quem não consegue se ver durante a semana, mas a gente começa a se reencontrar, abraçar os nossos irmãos, receber aqueles que estavam distantes e estão retornando. Então, é muito bom estarmos em igreja, contemplando juntos a presença de Deus no nosso meio. É para isso que nós estamos aqui, para cultuar aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos perdoa todos os dias e que deseja que a gente cresça em graça, em estatura, né? Em sabedoria. Então, o que eu desejo para você nessa manhã é que você ouça a voz do Senhor, que você não se disperse, que você não permita perder nenhuma palavra que seja dita aqui, porque não sou eu que estou falando, mas o Senhor que nos fala. Fala a mim, fala a todos que estão conseguindo ouvir aqui. Então, vamos orar primeiramente. Convido você a fechar os seus olhos e se concentrar no Senhor apenas nessa hora, em nome de Jesus. Deus, obrigada por essa manhã nas nossas vidas, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos, Pai, por esse momento que vamos ouvir a Tua palavra. Desejamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Senhor cale agora, Pai, todas as vozes que não sejam suas em nossa mente, no nosso coração e até mesmo nos nossos ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha distorcer, tudo aquilo que venha destoar daquilo que o Senhor tem para nos falar, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e só o Teu nome aqui seja conhecido, em nome de Jesus, amém? Amém. Antes da gente abrir a Bíblia, eu já queria que você deixasse separado aí, só para depois a gente não perder tanto tempo. Apocalipse capítulo 3. Não coloca ainda aqui não, tá? Por favor. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 6, mas só separa aí, antes eu vou conversar com você sobre o que significa esse texto, que a gente vai ler ainda. Bom, nesse momento aqui de Apocalipse, né, havia lá as 7 igrejas da Ásia Menor, e ali estava vindo uma sequência de degradação espiritual nas igrejas daquele local. Então, Jesus escreve 7 cartas a essas 7 cidades, onde havia 7 igrejas diferentes. E ali ele começa a apontar, né, advertências. Só que existe um padrão nisso. Se você pegar as 7 cartas, você vai ver que Jesus se apresenta como uma das qualidades de Deus. Depois ele aponta o elogio que ele vê naquela igreja. Depois ele vem com a advertência e a disciplina para aquela igreja. Então, a gente pode perceber, se você olhar as 7 cartas direcionadas àquelas 7 cidades, você vai ver que Jesus chega a apontar uma total apatia quando se fala de Laodiceia. Uma total apatia. Era uma igreja já que não percebia mais quem Jesus era e nem o que ele estava fazendo. Totalmente apática, né? É ali que ele fala sobre a mornidão, vomitar-te-ei, é nessa carta que ele fala. Mas Jesus ali, quando ele está escrevendo essas cartas a essas igrejas, ele já não está mais na terra, né? Já está em sua glória. Quem recebe essa visão é João, e João é o instrumento que vai falar a essas 7 igrejas, mas todos eles percebem que é Jesus falando através de João. E o que nós podemos perceber nessas 7 cartas? Seja ontem, ou não ontem, mas ontem, na era onde foi escrita essas cartas, onde foram escritas essas cartas, hoje, na atualidade, ou no futuro, que nós ainda não sabemos quando o Senhor Jesus virá, mas Ele virá, amém? E nós estamos esperando por isso. Mas até que Ele venha, sempre haverá algo a ouvir. E é por isso que todas as cartas terminam: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós entendemos que Jesus está trabalhando na construção
do seu corpo. Jesus está trabalhando na habitação do seu corpo, ainda, até que ele venha. Porque quando ele chegar, nós estaremos o quê? Preparados para recebê-lo, preparados como uma noiva adornada para recebê-lo. Então, gente, quando Jesus diz assim, eu estou indo preparar o lugar, ele está preparando sim uma habitação, mas enquanto nós estamos aqui, qual é a sua perspectiva de vida? Você só está vivendo até que Jesus venha, esperando por Ele? Porque se for isso, nós não temos como avançar ministerialmente, nós não temos como avançar profissionalmente, avançar como família, avançar nos nossos projetos, porque não faria sentido. A gente só está esperando Jesus voltar, vamos ficar aqui sentado, só sustentando o nosso corpo, comendo o necessário e, enfim. Não é isso que Deus tem para nós. Enquanto Ele está preparando o lugar, nós estamos aqui trabalhando na edificação do seu corpo, porque onde há uma casa para eu habitar, há alguém para habitar nesse lugar, e quem vai habitar com Ele nesse lugar é a noiva de Cristo, e nós estamos trabalhando na construção disso. É por isso que Jesus sempre diz, se você está construindo algo terreno, pare. Se você está colocando o seu coração aqui na terra, nos projetos e nos sonhos que vão perecer, você está perdendo tempo, porque eu estou preparando lugar para alguém espiritual. E o que você tem feito com a sua vida espiritual? O que você tem construído para a eternidade? Isso sim é o que vale. Então Jesus vem advertindo isso, desculpe, irmãos. Então eu posso viver aguardando a salvação, ou eu posso viver na empreitada da construção do corpo de Cristo. Eu posso viver avançando e expandindo o reino de Deus por onde quer que eu vá. E isso não é sobre só a igreja local, mas sobre a igreja de Cristo espalhada na terra, que somos nós, os agentes celestiais. Então, vamos ao texto. Diz assim, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará, trajando com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou compreenda que o Espírito revela às igrejas. Essa é a carta que Jesus escreveu para nós em Sardes. E aí depois ele vem para a igreja de Filadélfia, mas nós não vamos entrar nela. Nós vamos falar da igreja de Sardes hoje. Por que eu pensei em Sardes? Vamos lá. Deus se apresenta para todas as cartas, e isso aqui é uma curiosidade, tá? Uma curiosidade histórica. Para todas as cartas, quando ele, por exemplo, vai falar de Éfeso, ele se apresenta como o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Por que ele se apresenta assim? Porque o problema dessa igreja era vaidade, corrupção. Porque lá nessa cidade havia o templo de Diana, onde era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então é como se ele viesse confrontando o coração daquele lugar. Vocês que acham que são as 7 maravilhas do mundo, eu sou aquele que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. É como se Jesus fizesse dessa forma. E para cada igreja, para cada problema apontado, ele se apresenta como superior àquilo, infinitamente superior àquilo, abatendo aquele orgulho, abatendo aquele pecado. Então, quando ele fala de Esmirna, por exemplo, ele diz, eu sou o que morreu e ressuscitou. E ele vai apontar em Esmirna, vocês vão ser perseguidos até a morte. Mas aquele que permanecer fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Por quê? Porque a vida não é aqui, eu sou o que morreu, mas ressuscitou. Olhem para mim.
Entende? Ele vem fazendo esse padrão. E aí, para Sardes, ele diz, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Gente, você soltou um negócio, está todo mundo agora entendendo. O que ela vai falar? Igreja fake. Calma aí, Bernardinho. Volta para mim. Olha, eu sou aquele que tem os 7... Eu sou do marketing, tem todo eu treinei para falar isso no espelho ontem. Olha, Jesus falando, volta aqui comigo. Jesus falando, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E também as 7 estrelas em minhas mãos. O que ele está dizendo? Eu sou o que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, em todo lugar, em qualquer situação, em todas as eras, dentro ou fora de você. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E qual era o problema dessa igreja? Aqui está dizendo, vocês pensam, vocês têm fama de estarem vivos, mas vocês estão de fato mortos. A reputação dessa igreja naquele lugar era de frutificar, de estar avivada, de estar produzindo. Mas para Jesus, ela estava morta. Então ele diria, ele veio dizendo, eu sou o que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Eu não sou só aquele que olha o exterior. Eu sondo os corações, eu vejo dentro, eu vejo a capacidade, a intenção do coração, a mente. Eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí ele começa a tratar o problema maior da igreja de Sardes, que é o cinismo, a dissimulação, a incapacidade de olhar Jesus falando a verdade sobre ela. Você tem liberdade de deixar Jesus, aliás, você dá liberdade para Jesus discordar do que você pensa sobre você? Jesus tem uma opinião sobre nós. Será que é a mesma que nós temos sobre nós? Será que ele, quando olha para a igreja Shalom, e agora vamos falar no coletivo também, ele olha para a igreja Shalom e diz, vocês estão frutificando, vocês estão batizando, vocês estão ajudando, contemplando, levantando as mãos, se reunindo. E de fato é isso que eu peço a vocês, parabéns. Vocês estão de acordo com o que eu quero desse lugar. Irmãos, essa é uma carta que nos chama a despertar para a real vontade do Pai sobre as nossas vidas como igreja. Hoje nós estamos numa era de confusão, muita informação, muitos padrões sendo estabelecidos, muitas formas. Mas nós não podemos olhar para o lado nessa hora, porque nós precisamos ter certeza daquilo que o Senhor tem chamado a gente para ser. Qual é o papel desse lugar? Qual é o papel dessa comunidade na cidade? Por que nós viemos aqui todos os domingos e também reunimos durante a semana nos pequenos grupos? Por quê? O que nós temos buscado de fato? É algo para nós? É algo que venha satisfazer o nosso ser, que venha curar as nossas feridas, que venha transformar o nosso lar? E aí eu vivo nessa restrição. Ou eu estou, de fato, procurando agradar o que o Senhor deseja de mim como igreja e eu sou um desses membros. Eu faço parte desse lugar e eu quero apontar para onde Jesus está apontando. Eu quero carregar os meus irmãos, fazê-los ver o que eu estou vendo. Existe uma ilustração que eu gosto muito, que alguém falou, não sei quem foi, mas eu peguei o princípio, que é o seguinte. 2 cachorros, caçadores, em sua fase jovem, apontavam, deitavam na varanda desse homem que estava contando, e eles, ao ouvir o barulho dos esquilos na floresta, eles partiam em direção. Só de ouvir o barulho, eles já partiam em direção, eles já sabiam onde eles estavam, e uma velocidade absurda, e voltavam com a presa, né? Cachorros caçadores, natureza sendo natureza. Só que o tempo foi passando, e a cadela, a fêmea, ficou surda e com a visão um pouco anuviada. Já não enxergava bem, já não ouvia bem, distância.
Então, o que ela fez? Ela deitou de frente para o macho, deitava de frente para o macho de frente para a floresta, e quando o macho se arrepiava inteiro, porque ele percebia o som ainda, ela, na mesma hora, batia em direção, junto com o macho. Então, ela estava o quê? Eu já não consigo mais ver, nem ouvir, mas eu vou olhar para aquele que vê. E, gente, aquele que vê não somos nós, é Jesus. Nós estamos precisando voltar para Ele nesse tempo, porque nós, se ficarmos sem alimentar o nosso espírito, sem ouvir a sua voz, nós não vamos ver, nós não vamos enxergar e não vamos perceber que estamos perecendo. As cartas de Jesus são para admoestar, para apontar erros, para fazer o povo perceber e despertar aonde eu estou errando, o que eu não tenho feito. Então, em Sardes, eu senti muita semelhança com a atual circunstância que a Igreja de Cristo vive. Qual é a circunstância que nós vivemos hoje? Uma geração, né? Um tempo onde nós queremos ser aceitos, apreciados, curtidos, engajados. Quanto você tem de engajadores, de seguidores, de curtidores, de compartilhadores daquilo que você faz e o que você tem feito. Quem você tem alcançado, quem nós como igreja temos alcançado, o que nós temos realizado. E Jesus olha para essa igreja e diz: vocês pensam que estão vivos, vocês pensam, e inclusive não são só vocês que pensam, os outros pensam de vocês. A opinião da sociedade é muito boa sobre vocês. Porque quando é usada a palavra reputação, você não tem uma reputação diante de você mesmo. Você tem uma reputação diante de outras pessoas. Então, é o que os outros pensam de você. É o que os outros pensam de nós como igreja. Mas isso não é suficiente, meus irmãos. O que nós precisamos atentar sempre é o que Deus pensa sobre nós. O que nós estamos ouvindo de Cristo e o que nós temos realizado. Não podemos dormir nesse ponto. Precisamos estar com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos presos na sua voz. E como que nós vamos viver ouvindo e vendo aquilo que Jesus tem falado no meio dessa multidão de vozes, nessa multidão de informações, que muitas vezes são até mais agradáveis a nós, porque não mexem tanto com a nossa estrutura. E Jesus, quando fala com a gente, Ele mexe com as nossas estruturas, não é verdade? Ele mexe, Ele fala, não é assim, e você começa a ficar incomodado com aquilo, e você se transforma. Confessa, liberta. E o próximo passo é sempre melhor, avançando em vida e vida em abundância. Então, hoje existe um pensamento que nos confunde muito, vê se eu estou errada. A igreja mesmo diz, Jesus não salva pelas obras. Então, não adianta você fazer nada, porque você não será salvo pelas suas obras. Isso é verdade. Não são as obras que nos salvam, não é pelo que nós fazemos que nós seremos salvos. A salvação já nos foi dada. Porque Ele nos amou, nós já fomos salvos. Mas nós precisamos ser fiéis a esse projeto. Nós precisamos mostrar fidelidade e gratidão. E isso sim são as nossas obras. É pelas nossas obras que nós somos conhecidos por Ele. Então não é sobre salvação. É sobre como você vai mostrar a sua fidelidade. Como você vai mostrar que você deseja trabalhar no crescimento desse corpo. Porque, como eu falei aqui no início, nós estamos trabalhando para a edificação do corpo que vai subir com Ele. Então, as nossas obras contam sim. Entenderam? O que eu faço conta sim para Jesus. Ele deseja que nós façamos. Ele deseja, porque quando eu faço, eu respondo e eu glorifico. Vamos pegar um exemplo de filhos aqui. Quando você começa a educar o seu filho,
Você está lá no momento da educação, criança, não pode mentir, isso é feio, Jesus não gosta, você não pode bater no amigo, você tem que olhar para ele e ser amoroso, você precisa pedir desculpas, você precisa pedir por favor. Não, você não pode chegar e avançar nas coisas dos outros, você não pode pegar nada que não tenha pedido emprestado. Não é assim que nós fazemos? E aí essa criança se torna um adolescente. E aí começa a conversar. Ontem eu estava numa festinha de criança, e aí alguns adolescentes iam chegando, cumprimentando. Oi, tia, tudo bom? 2 beijinhos, tudo bem? Ai, as crianças estão lindas. E eu ficava, gente, os adolescentes crescendo, estão tão educados. Que lindo. Aí a mãe toda feliz em volta, assim, falando, ai, tá linda, né? A gente fica orgulhoso de ver o quanto nós investimos nas crianças e deu certo. As crianças dando bom dia para as pessoas na rua, os adolescentes, jovens, dando bom dia. Aí você vê um jovem entrando para o mercado de trabalho e arrebentando lá na empresa, ganhando os reconhecimentos e dando glórias a Deus sobre aquilo, dizendo para todo mundo, cara, foi Deus que me ajudou, Deus que me garantiu isso. E aí o pai e a mãe que ensinaram esse reconhecimento, dele ver a glória de Deus na vida, começam a ficar como? Orgulhosos. Essas são as obras. Não é o que essa criança faz que vai mover o seu amor sobre ela. Você já ama o seu filho. Mas as obras dessas crianças vão fazer o quê? Reconhecimento de tudo aquilo que você produziu na vida dela. Reconhecimento e fidelidade ao caminho que você entregou. E é isso. É isso que Jesus, o nosso Rei, espera de nós como igreja, que as nossas obras reflitam aquilo que nós vemos nele, que as nossas obras reflitam o amor que ele tem por nós. Então, quando eu começo a servir a comunidade, quando eu começo a servir o meu irmão, demonstrar amor, compaixão, restrição, sim, de pensamentos que nós precisamos ter essa restrição, não, desculpe, eu não participo disso. Você quer a notinha? Quero, com certeza, por favor. Você está colaborando para que as pessoas não entrem em pecado quando você pede a notinha. Você sabia disso? Pensa nisso. Eu sempre quero a nota, nem que eu jogue no próximo lixo, mas eu vou pegar a nota. Porque eu quero que aquele estabelecimento continue. Se eu sei que ele, sonegando impostos, vai perder e eu preciso daquele lugar também, vamos todos colaborar. E se você é o empresário que está ali, dê a nota sempre, não pergunta se quer não. Não quero que pergunte, eu sou dono do estabelecimento, eu quero sempre. Você dá a nota, a pessoa pode ir embora, você arranca a nota e joga no lixo, mas a nota tem que sair. Estou certa ou estou errada? Não é isso? Nós cristãos precisamos do quê? Refletir o que Jesus é. A essência de Jesus precisa transbordar dentro de nós. Então, vamos lá. Eu queria ler aqui um texto que está em 1 Samuel 15, só para você entender que muitas vezes nós fazemos as coisas, mas elas não são aceitas por Deus e nós ficamos vendidos. 1 Samuel 15. É um texto grande, mas eu não vou ler ele todo, não. Eu vou saltar alguns versículos, tá bom? Só um instantinho. Presta atenção. Diz assim. Antes de eu começar a ler, eu não vou começar do 1, não, tá? Eu vou começar do 3, mas não projeta ainda. Presta atenção aqui em mim. Saul era o rei de Israel, colocado por Deus, tá bom? E Samuel era o profeta. Então, os reinos eram assim estabelecidos. Sempre tinha o rei, mas tinha o profeta que andava com ele para dizer, olha, não é assim que Deus quer, não é assim que Deus está falando. Vamos por ali, Deus está me mostrando isso. E existia esse comando interdependente. Tá? E aí Saul recebeu uma palavra de que eles tinham que atacar uma cidade, que eles seriam vencedores naquela cidade. Eles estavam ali povoando a terra, né, o povo de Deus, tomando posse dos territórios que Deus tinha prometido. E aí, Deus falou para Saul que ele tinha que, naquela cidade, exterminar todas as pessoas e não trazer nada daquele lugar. Aquele povo era um povo rebelde, amaldiçoado, feiticeiro, um povo que desejava o mal do povo de Deus, que
que queria exterminar o povo de Deus. Então, como naquela época tudo era vencido nas batalhas, era assim a palavra de Deus sobre isso. Então, vamos no 3 aqui. Ele falou assim, olha, não tenham piedade dele. Vai contra Amaleque, condena ao anátema, que é ao pecado, consagrando-os ao Senhor. Então, você mata todo mundo e deixa que eu resolvo com eles. Destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele, nem do seu povo. Mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Gente, é pesado. É pesado. É Bíblia. Essa é a essência do nosso Deus. Não é um Deus assassino, é um Deus que não habita com pecado, não habita com feitiçaria, não habita com nada que seja escarnecedor para ele e que contaminará o povo dele. Jesus veio com graça e misericórdia, se colocou durante um tempo para que nada mais disso aconteça, mas ele virá como o leão, o juiz que ruge e vem colocar juízo na terra. Essa é a essência do nosso Deus. Vamos para o próximo. E aí Saul convocou o exército, foi para lá. Tá? Vamos pular então aqui, vai para o 8. Quando ele voltou, Saul foi lá, exterminou todo mundo, mas ele aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas. Ele não matou o rei daquela cidade. Ele, vou matar o rei não, vou levar o rei vivo. Mas o que Deus tinha falado? Ele passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema, que é o que Deus mandou. Mas o rei, ele poupou. Aí vamos para o 9. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor em os despojos de guerra. Ah, isso aqui é muito bom. Não vamos terminar isso aqui não. Vamos levar? Vamos. Desde o gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema. Mas tudo o que era vil e desprezível, destinaram à destruição completa. Eu estou dando essa entonação porque muitas vezes nós agimos dessa forma. Não, isso aqui é muito bom. Gente, isso aqui, olha, apesar de Deus não ter falado, isso tem muita cara de santidade. Apesar de Deus não ter apontado, vamos preservar. Pelo amor, pela glória de Deus, vamos levar os animais gordos para sacrifício. Foi isso que eles fizeram. Aí vai para o próximo. Não, desculpa, para o 13. Assim que Samuel encontrou Saul, saudou dizendo, bendito sejas tu, de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Olha, Saul achando que tinha executado a ordem do Senhor. Olá, Samuel, profeta. Ó, bota meu pontinho aí, hein? Executei a ordem do Senhor. E aí, 14, Samuel lhe indagou. O que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Gente, parece até a história da Chapeuzinho Vermelho. O que são esses balidos de ovelhas e os rugidos dos bois? Você está dizendo que executou a ordem de Deus? E o que eu estou ouvindo? Olha a resposta. Ao que replicou Saul, os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Os guerreiros, ele não participou disso, não. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus, teu Deus, teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Não se preocupa, não. O resto a gente exterminou. Mas eles pegaram os melhores para oferecerem sacrifício ao teu Deus. Legal a ideia, né, Samuel? Estou vendo Saul falando assim, achando que está arrasando. E aí, 16. Diante disso, Samuel censurou Saul, ordenando, cala-te. Deixe-me dizer o que Yahvé me revelou durante a noite passada. Então, ele rogou Saul, dize-me, com certeza vem um brinde aí para mim, porque eu fiz muito bem. Vai. Por menor que sejas os teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Tipo, toma tua culpa aí. E Samuel, então, ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre os pecadores, os amalequitas, e faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Aí a resposta de Saul de novo. Não, desculpa, continuando. Por que não obedecestes às ordens de Yahvé?
Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Saul, você não podia ter feito, isso é mal aos olhos do Senhor. Aí olha a resposta de Saul. Saul argumentou com Samuel, mas eu obedeci a Yahvé. Eu realizei a missão a que fui incumbido. Poupei Agag, rei de Maleque, mas aniquilei os amalequitas. Gente, a pessoa ainda está discutindo. E aí vai para o 21. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo da guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição. Vai para o 22. Contudo, Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos animais. Isso é um ensinamento para nós como igreja. Eu preciso saber o que Deus está falando para eu fazer. Mesmo que aos meus olhos tenha algo mais para entregar, algo de menos para fazer, é exatamente o que Deus está falando para fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa era da informação, onde um monte de gente está fazendo um monte de coisa, de um monte de jeito. E isso está fazendo a igreja se perder. Porque para cada igreja existe uma carta de recomendação. Para cada igreja existe um apontamento exclusivo. O Senhor não quer que nós sejamos todos iguais. O Senhor não quer que façamos todas as mesmas coisas do mesmo jeito. O que Deus quer é que nós sejamos uma igreja íntegra diante da palavra dEle. E tem muita coisa parecida com santidade hoje que não é santidade. Tem muita coisa parecida com pecado e que está entrando no meio da igreja. E tem gente achando que aquilo é pecado, tem gente achando que já não é. Porque está entrando, está sentando, está fazendo comunhão. Mas e os frutos, Vivian? Que frutos, irmão? Os frutos, as pessoas se convertem, os demônios são expulsos, as vidas conseguem avançar. E o quê? A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos virão e dirão, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Eu realizei milagres, eu orei pelas pessoas, eu fiz o teu reino acontecer. E Jesus vai olhar para eles e dizer, eu nunca tive parte com você, eu nunca me vi em você, e nem você em mim. Você não é encontrado em mim, você não faz parte disso. Por quê? Não é sobre as nossas obras, não é sobre aquilo que a gente está realizando, é sobre o que estamos ouvindo e realizando. É o que Deus está mandando a gente fazer. E nós estamos cumprindo exatamente aquilo. Eu não sei você, mas eu tenho cada vez mais sido radical. Porque a gente está entrando num tempo que não vai ter cinza. Ou é branco ou é preto. Vai ser claro. Só que o cinza, ele está sendo confundido. Porque o cinza, ele é meio preto e meio branco. E às vezes dentro da igreja está cheio de coisa cinza, que aí você já não sabe mais se aquilo é pecado ou se não é, se aquilo agrada a Deus ou não. Mas como estão fazendo e está dando bem, está se dando bem, está fazendo bem, então acho que eu vou por aqui, porque eu gosto. E o que Deus está falando? Eu não sei, mas eu não quero chegar no último dia e ouvir de Deus, de Jesus para mim, dizendo, Vivian, Vivian, eu te entreguei 3 crianças. Você se preocupou com tanta gente. Você falou na vida de tantas pessoas. Você conseguiu ajudar tantas famílias. Você falou tanta verdade, porque os elogios vêm primeiro. Mas o que eu tenho contra ti é que os 3 filhos que eu te dei não me honraram, não me serviram, não me viram. Não sabem sobre mim. Não me conheceram. Mas, Senhor, eles viram eu orando pelos outros. Eles
que não quiseram. Mas eu te pedi. Você fez o que você achou bom aos seus olhos, o que você entendeu de certo. Mas o que eu te mandei fazer? Gente, isso é muito simples. Isso é muito simples. Ai, meu Deus, será que eu estou acertando? Ai, meu Deus, será que a igreja Shalom está no caminho? Não sei. É simples demais. Em primeiro lugar, o que tem saído daqui do púlpito? É a voz de Deus. Então, eu convido você a rever as pregações. Bota lá na velocidade 2 no YouTube, porque a pregação de 50 minutos vai virar 25. Aí você, Spotify agora, moleza. Tá dirigindo, 25 minutos você assistiu a primeira. Vai anotando. Caramba, Deus falou que a gente precisa buscar relacionamento com os irmãos. Precisamos jejuar. Precisamos orar. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos nos importar com para fora. Verdade. Estamos estudando Atos. Precisamos amar a nossa igreja. Precisamos nos reunir. Precisamos orar uns pelos outros. Isso é o que está saindo daqui, irmãos. Isso é a voz de Deus para nós. É simples. Mas a gente quer reinventar a roda. Será? Eu que estou ouvindo o pessoal fazendo um negócio muito legal. Eles sobem a montanha às 5 horas da manhã. Pastor, a gente não faz isso. Eu acho que a gente deveria fazer. O que Deus está falando para a gente fazer? Vamos simplificar a nossa vida. Sabe o que tem trazido hoje ansiedade, medo, depressão para a sociedade? A quantidade de coisa que está ao nosso alcance para fazer. A gente não dá conta, não. A minha vida eu organizei de uma forma que eu dou conta. Porque se eu não der conta, eu vou ficar ansiosa, meu coração vai disparar, eu não vou conseguir dormir, eu vou engolir a comida, aí eu vou ganhar peso, aí eu vou ficar triste porque eu estou com sobrepeso. Não é assim? Então, vamos lá, organiza. Vamos facilitar a vida, irmãos. Quando Jesus veio e falou assim, gente, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, coloca aqui, ó, sobre mim. O que ele está querendo dizer? Parem de carregar peso e de viver uma vida angustiante, deixa que eu carrego todos os fardos. Então, se você está vivendo uma vida pesada, angustiante, cheia de lamentações, provavelmente você não está colocando o seu fardo e deixando Jesus carregá-lo. Deixando o seu fardo sobre ele. Entrega nas mãos de Jesus e vai cumprir o que você precisa fazer. Ontem eu estava arrumando minhas filhas lá no... A gente estava no nosso clube, né? Durante a manhã, e aí, à tarde, a gente foi para uma festinha. E eu levei já as coisas para não voltar em casa, já levei a bolsa da roupa do aniversário. As mães me entendem. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu já estava um pouco atrasada para o horário da festinha. Aí, quando eu entrei no banheiro, eu vi a moça responsável pelo banheiro do clube chorando. E ela está sempre ali. Às vezes, lá tem umas banheiras para você fazer hidromassagem, para relaxar um pouco. E na semana passada, no sábado passado, o Augusto falou assim, vai lá um pouco fazer uma banheirazinha, relaxar um pouco. Eu falei, acho que eu estou estressada. Aí eu fui lá. E ela que estava lá, enchendo as banheiras, e aí eu conversei com ela. Ela estava alegre, falando no banheiro e feliz. E naquele dia, uma semana depois, ela estava chorando e eu reconheci. Já sou sócia desse clube há muito tempo, então conheço ela, de vista, assim, de falar bom dia. Eu falei, o que houve? Gente, foi instantaneamente. E aqui eu estou contando para vocês um testemunho, não estou dizendo como deveríamos fazer, tá? Quando eu passei com as bolsas e as meninas na frente, eu meio que, não posso. Ande sempre acompanhado de pessoas que te ajudam. Minha amiga Tatiana estava comigo, já percebeu o ambiente, já percebeu que eu ia parar ali, e o que ela fez? Levou as crianças para o banho. Se eu estivesse sozinha, com certeza eu ia me atrasar. Mas eu estava acompanhada de alguém. Agora que vem lá, a Tatiana podia ter falado assim, também vou lá orar.
Mas não é sobre quem fala, é sobre o que você está fazendo no momento, no ambiente. Ela pegou, com certeza, na intercessão, que eu conheço minha amiga, começou a dar banho nas minhas crianças para me adiantar, me dando suporte para que eu fizesse. E ela estava lá, fazendo a parte dela. E essa mulher, ela estava do lado de cá, eu segurei no balcão na mão dela, ela não olhava para mim, ela só chorava olhando para baixo. Eu falei, o que está acontecendo? Por que você está triste? Aí ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, assim, mas ela não expressava nada, ela parecia que estava morta. E a outra moça do banheiro que trabalha com ela, falou assim, ela disse que vai se matar. Na mesma hora eu falei assim, em nome de Jesus, você não vai tirar a sua vida, porque você é preciosa para Jesus. Essa frase, irmãos, ela é suficiente, porque eu não sou o Espírito Santo nem Jesus, eu só sou um instrumento. E Ele que vai fazer a obra, e eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar de que a semente vai ser lançada e que o Espírito Santo vai completar tudo que eu não posso fazer. Eu não posso demover ela da ideia sozinha. Então eu disse, você é preciosa para Jesus, você não vai fazer isso. Aí eu já botei a mão no ombro dela e já comecei a orar. Eu nem perguntei, quer que eu ore por você? Irmãos, vamos parar com isso. Porque as pessoas às vezes dizem, não, obrigada. Ah, ela que não quis. Não, já começa a orar, sabe por quê? Você não está lutando contra carne e sangue, não. Você está lutando contra potestades e principados. Então, o que eu fiz? Eu já falei assim, você não tem lugar aqui, demônio da morte. Não tem. Não falei isso para ela, não ficar assustada. Mas quando eu fiz esse movimento, em nome de Jesus, Senhor, eu chamo agora a paz que excede todo o entendimento sobre esse coração. Transborda ela de alegria que só o Senhor pode dar. Não a alegria que esse mundo oferece, porque ela é perecível. Olha, ela está triste, Senhor. Acabou a alegria dela, mas o Senhor pode renovar. O Senhor pode dar forças. E eu creio no Teu nome. Muito obrigada, porque o Senhor ama, porque eu não estaria aqui nesse banheiro agora. E o Senhor me trouxe aqui. Ela olhou para mim, aí eu falei, você sabia que eu não ia vir aqui hoje? Eu vim aqui porque Jesus te ama. Gente, acabou. Eu falei, você tem Bíblia? Ela falou, não. Eu falei, você tem celular? Tenho. Baixa a Bíblia no aplicativo, é assim, ó, Bíblia. Só botar aí, Bíblia. Aí ela, agora, é de graça. Aí ela foi no Bíblia. Gente, todo mundo sabe baixar aplicativo hoje em dia. Não perde a oportunidade. Isso, agora você começa a ler, aleatoriamente, vai lendo. Sabe por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela traz vida, alegria, ela nos sustenta nas horas da angústia. Então, quando você começar a pensar assim, nos seus problemas, eu até agora não sei qual é o problema dela. E nem precisamos saber. Entendeu o que eu estou falando? Porque é Jesus que está fazendo. E aí eu estou cumprindo ali o papel da igreja. Eu estou levando vida para uma pessoa que ia tirar a sua própria vida. Ah, será que é mesmo? Como diz meu pai, não estraga a minha pregação. Do jeito que aquela mulher estava angustiada, eu não sei o que ela ia fazer. Ela podia não se matar, mas ela podia se drogar, tomar um porre, ela podia fazer qualquer outra maluquice que estragasse a vida dela e que trouxesse angústia maior. Porque a Bíblia nos fala, irmãos, que o nosso inimigo, ele fica esperando uma oportunidade para nos tragar. Mas Jesus, o Senhor dos exércitos, que nos amou primeiro antes que nós viéssemos ao mundo, deseja nos salvar, deseja nos amar, deseja que nós reconheçamos o senhorio dele. E sabe por quê? Não é por vaidade, porque ele não precisa de mim nem de você, ele já é Deus. Antes de tudo existir e até o fim das eras, Ele é Deus. Ele sustenta o universo em suas mãos. Se eu não me render a isso, se eu não entender que é dele que vem todas as coisas, de fato, eu estou vivendo algo fake. E Sardes estava ali sendo reprovada. Por quê? Porque estava vivendo do seu passado. Você sabia que Sardes tinha sido uma igreja frutífera já? Eu fui ler sobre isso. Muitos anos antes disso acontecer, muitos anos, tinha sido uma igreja viva naquele lugar, frutífera, cheia da palavra, movendo muitas vidas para Jesus. Dizem, inclusive, que talvez o apóstolo Paulo tenha implantado essa igreja ali. Olha que legal. Então, ela já frutificou. Só que sabe o que aconteceu? Ela começou a perecer porque foi
aceitando as influências do mundo e começou a perder o seu propósito. E os historiadores dizem que Sardes era arrogante. Por quê? Ela era uma cidade que ficava no alto, toda cercada de muralhas muito fortes. Então, ela não era uma cidade facilmente abatida pelos exércitos. Então, tudo que ela fazia, ali tinha um mercado absurdo de comércio e todo mundo era muito bem sucedido, era uma cidade rica. Então, tudo que falavam para ela, tudo que vinha, olha, cuidado, vocês estão muito achando que vocês estão abafando aí. Não, nós sabemos quem nós somos uma potência. Eu fiquei até pensando em algumas potências mundiais hoje, né? Alguns países que são realmente soberanos em relação ao capitalismo, guerras, e que não ouvem, que se acham soberanos. Mas eu também pensei em mim, sabe? Irmãos, não ande sozinho. Você precisa de alguém falando na sua vida todo dia. Olha, esse caminho aí, já vi muita gente deslizando nesse barranco. Cuidado. Vai, é isso mesmo. Mandou bem. Jesus é contigo. Pessoas que estejam o quê? Te ajudando na direção. Obviamente, isso não anula a voz de Deus, tá? Que é a principal que nós precisamos ter. Agora, Sardes estava ali, perdida, sozinha, e começou a deixar o pecado entrar. Existe um teólogo que diz que ela era conhecida como a igreja dos cadáveres dançantes. O que significa cadáveres dançantes? Aí, por isso que eu botei esse bonequinho aí. Gente, eu danço, eu ergo as minhas mãos, eu sou uma igreja animada, avivada, cheia dos poderes, mas não estou cumprindo o que principalmente é vontade de Deus. Porque Deus também é o Deus do silêncio. Então eu preciso perceber o ambiente que Ele deseja. Um dia Sardes foi viva, um dia Sardes clamou, um dia Sardes buscou de verdade o Senhor, um dia ela fez a obra acontecer. Mas Jesus está mandando ela rever a sua conduta e as suas prioridades. Rever a sua conduta e as suas prioridades. A prioridade de Sardes provavelmente estava ali confundida com as prioridades da cidade. E o povo está pedindo, sabe o quê? Um culto cheio disso daqui. Eu não vou ficar dando exemplo não, tá, irmãos? Porque eu não quero ofender e nem falar sobre ninguém. Eu quero falar sobre nós. Um culto cheio disso daqui, em tal horário, para facilitar. Eu acho que assim vai dar mais certo. O que Deus está pedindo para nós? Porque Sardes começou a se confundir com os apelos sociais. Porque ela queria o quê? O fruto. E o fruto dela era o quê? Número. Quantidade. Enquanto Deus estava preocupado com o coração. Irmãos, vou voltar no exemplo do filho. Se Deus te deu um filho, você tem que entregar um filho. Mas se Deus te deu 3 filhos, você tem que entregar 3 filhos. E um não é maior do que o outro. Ele simplesmente tem que entregar o que Deus deu. Você entendeu o que eu estou falando? Quando a gente começa a se comparar, a gente começa a produzir a mais ou a menos do que Deus está nos pedindo. O que Deus está pedindo para nós, como Igreja Shalom, é simples demais. E eu vou falar mais, para um ano, talvez para o outro seja outra coisa. Mas quem não fez o básico desse ano, pode ser que no ano que vem não esteja preparado para o próximo passo. E aí vai sair catando cavaco. Porque eu sei que a nossa liderança está num avanço que a gente até está assim, espera aí, irmãos, espera aí. Vamos avançar. Essa igreja vai sair por esses portões. Existem muitos projetos acontecendo e a base deles é silenciosa. Você já construiu uma casa? Quem já construiu uma casa aqui? Eu já. Quer dizer, eu não construí porque eu não sei construir, mas eu estive lá olhando a obra.
com a minha cadeira de praia sentada, analisando todas as coisas. É difícil. Pelo menos, eu ficava assim, gente, essa obra não vai aparecer, porque eu só via para dentro. Cada dia que a gente chegava lá, cada semana, o buraco não tampou o buraco ainda. Não, que agora vem as vigas, agora vem as sapatas. Estou falando certo? Agora vem... né? E você, mas que horas que eu vou ver o meu banheiro? Não, isso aí vai demorar muito. Porque estamos fazendo a base acontecer. Irmãos, ore, jejue, leia a palavra, encha-se de vida. Sai do Instagram, sai dos shortcuts, vai ler a Bíblia. Para de assistir Reels, que é a pregação de 1 minuto. Essa pregação de 1 minuto... Qual o tamanho do seu estômago? Talvez o Reels te satisfaça. Eu tenho sede, tenho fome de ti, Jesus. Aí a gente canta aqui, né? Aí, na hora de ler a palavra, é o Reels que me satisfaz. Eu não tenho fome nada. Para de ser fake, irmão. Porque se eu for fake, eu vou falar a linguagem de hoje, né? O que é o fake? O fake é o teatral. O fake é o que eu finjo que eu sou, é o que os outros veem. Mas você já viu uma parede com cupim? Uma porta, um armário com cupim? Você já viu? Por fora você fala assim, gente, quem diria? Quando eu abri, plum, caiu tudo. Essa era a igreja de Sardes. Aos olhos, a reputação era maravilhosa. Estava tudo impecável. Mas quando Jesus resolveu abrir as portas, foi visto o dentro. E é por isso que ele diz, eu sou o que tem as 7 estrelas na mão, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus, eu vejo além, eu vejo o que ninguém vê. E para terminar, irmãos, muitas vezes nós não lembramos, né, que para todo lugar onde há algo perecendo, o Senhor levanta remanescentes. Remanescentes. A gente está vendendo um livro, inclusive, não tem nada a ver, não é casadinha, mas um pastor veio aqui pregar, o pastor Luciano Mota, um homem de Deus, e ele escreveu um livro na pandemia sobre a igreja remanescente. Estão ali as características do povo que Deus quer levantar. Vai lá ver. Talvez seja um início para você, ou talvez seja uma coisa que venha completar o que o seu coração, né, já está sedento. Mas Jesus diz aí, lá em Apocalipse, ele diz, mas haverá um povo que não se contaminará. Um povo que de modo algum vai deixar de fazer a minha vontade. E essas pessoas caminharão comigo, vestidas de branco porque são dignas. Ele está apontando para o último dia. Irmãos, em toda a igreja tem gente errada e em toda a igreja tem os remanescentes. Em toda a população tem pessoas que se dizem cristãs e estão fazendo tudo errado. Ai delas! E agora eu estou falando ai delas porque eu não sou essa pessoa. E você também tem que falar isso. Eu também não sou, não. Vamos nos erguer, irmãos. Vamos parar com esse discurso assim, eu também tenho pecados. Todos nós temos pecados, todos nós somos oriundos do pecado. Mas se nós estamos vivendo uma vida de dignidade, de ser confrontados por Deus e de responder a esse confronto, para de se colocar no lugar do humilhado. Nós somos guerreiros do Senhor, e se Ele está à frente da sua casa, não aceita demônio nenhum lá, não. Não fica assim, porque o tempo está difícil, né? E como todos nós temos erros, procura saber qual é o erro que está lá e tira ele do seu meio. Todo dia, Deus, ontem eu estava conversando, Senhor, se a gente estiver fazendo alguma coisa que não seja a Tua vontade, mostra para a gente. E se a gente não estiver ouvindo, bota a gente deitado numa cama. Fala para a gente, através de qualquer coisa, uma voz de trombone na minha cabeça. Não me deixa perecer, por favor. Esse coração já é um coração desejoso de acertar.
Agora, se eu estou mais preocupado em fazer aquilo que traz conforto para mim, é realmente. Aí a gente vai sempre ficar no lugar do pecado, do humilhado. Já que ele fez, eu também. Eu não posso falar nada. Irmãos, o Senhor nos deu mentalidade, raciocínio para a gente olhar e julgar o fruto. Isso aqui não está certo não, gente. Espera aí, essa palavra não está na Bíblia. Não julgueis para não ser julgados. Isso é sobre a salvação. Você não pode dizer que alguém não mereceu ou que alguém mereceu. Aí vem alguém perguntar, meu pai morreu, será que ele foi salvo? Eu não posso dizer. Só Deus sabe. Mas eu acho que foi, né? Porque no final ele orou. Amém, então. É esse que é a palavra. Agora, eu olhar alguém falando batatinha, abobrinha, e dizendo que está falando... Não, isso não é palavra de Deus. Isso nós precisamos fazer. Os remanescentes da igreja não se contaminarão. Sabe o que significa não se contaminar? É olhar para o veneno e não desejá-lo. Não querer, dizer aqui não. Aqui na minha casa não vai entrar essa programação. Aqui na minha casa não vai entrar esse tipo de gente. Aqui na minha casa não vamos compactuar com essa atitude. Isso é o remanescente, que não se contaminará. Vivian, mas Jesus sentou na mesa dos pecadores. Para quê? Para transformá-los. Então, sente e transforme. Não aceite, não deixe a pessoa viver daquele jeito. Conforte, mas confronte. Receba, mas traga Jesus para ela. E diga, olha, você é muito bem-vinda aqui, mas fazendo essas coisas não vamos poder continuar caminhando juntas. Eu vou perder todos os meus amigos. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Esses são seus amigos. Eu tenho dito muito para o meu filho adolescente, já terminei. Tenho dito muito para o meu filho adolescente, filho, você não precisa ser aceito pelos seus amigos. Você precisa ser aceito por Jesus. Quem tem que olhar para você e falar, eis o meu filho amado em quem eu tenho alegria e prazer, que faz as obras que eu mando, que diz que me ama e realmente me ama, que anda sobre os meus ensinamentos, que obedece a minha palavra. Essa é a voz que você tem que ouvir. E é difícil nessa geração, porque você está na geração do biscoito. Né? Entenderam? O biscoitinho você posta uma foto, quantas curtidas você tem? Eu tenho 129. Eu só tenho 42. Então você não tem muito engajador. Gente, para! Jesus é o maior engajador. A curtida de Jesus na tua vida, ela vale mais do que 1 milhão. O compartilhamento da sua vida por Jesus, estou até arrepiada. Eis o meu filho. Olhem o que ele está realizando, olha o nome que ele está erguendo, olha os feitos dele sobre mim, a glória é minha, mas ele nem se importa. E é isso que eu tenho dito para o meu filho. Olha para Jesus, meu filho, porque um dia você pode ser perseguido. E um dia você pode estar do meu lado. Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Chega do evangelho vamos vencer para sempre, amém. Ninguém aqui na sua casa vai morrer. Estamos caminhando para o final dos tempos. Pode ser que sejamos perseguidos e mortos, sim. Você está preparado para um governo que vai bater na sua casa e queimar as suas Bíblias? Você está preparado para um governo que vai olhar para o seu filho na escola, entrando numa escola cristã e a escola está fechada, não tem mais aula para cristão? Acabou isso. Está preparado? Meu filho vai fazer qual faculdade? Nenhuma. A faculdade do céu. Manda ele sentar e estudar o que ele desejar. E pronto, o diploma dele é celestial. Acabou. Jesus está voltando. Eu não estou mandando você parar de estudar, não, irmãos. Meu Deus, por que eu vou falar isso? Corta aí, Beto, pelo amor de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? É mais importante o diploma celestial do que o terreno. Mas o terreno é importante, avance. Eu escutei uma frase, a gente foi no Dunamis, quem teve lá me ajuda, que o pastor falava assim, é importante? Mas não é essencial? Acho que era isso. O diploma é importante? Mas não é essencial.
O carro bonito é importante? É, mas não é essencial. O seu emprego de não sei quantos R$1.000 é importante? É, mas não é essencial. Busque o essencial. E quando você estiver buscando o essencial, pode ser que você tenha as coisas importantes. Pode ser. Vamos terminar, porque daqui a pouco alguém vai falar para mim: bateu o recorde hoje, hein? Pregou mais de 1 hora. Não quero ouvir isso. Vamos fechar os nossos olhos, porque essa palavra é para todos nós. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se entregar de alguma outra forma ao Senhor, queria pedir para o Rodrigo me ajudar aqui no ambiente. Entregue o seu coração a Jesus. Eu vou deixar você falar com Deus aí um tempinho, que você sabe o que Ele moveu no seu coração durante essa palavra. Você percebeu alguma coisa que você precisa entregar. Sim, Jesus, abre os nossos olhos nessa manhã. Precisamos da Tua voz falando no nosso coração, nos nossos ouvidos. Nós Te entregamos, Senhor, a nossa vida. Te entregamos a nossa igreja. Pai, direciona a gente para aquilo que move o Seu coração. Não deixa que a gente se perca, não deixa que a gente caia em tentações, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa própria arrogância, do nosso orgulho. Senhor, nós Te entregamos a nossa casa nessa hora, nossas famílias. Deus, não deixa que nós erremos ao olhar para a nossa casa e pensar que está tudo bem. Nós queremos o Seu mover sobre ela, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Te entregamos os ministérios que o Senhor tem nos dado, os talentos que o Senhor tem nos dado. Deus, é para a Tua glória. Então, se o Senhor precisa mover, tirar algo de nós, entregar para outra pessoa, eis-nos aqui, Pai. Nós estamos aqui para cumprir o Teu chamado, para cumprir a Tua vontade. Então, que seja sobre o Senhor e não sobre nós. Te aguardamos, Jesus. O dia que o Senhor virá nos buscar, nós queremos estar com as nossas vestes brancas, limpas, glorificando o Teu nome, dizendo: Jesus é o nosso amado. Lá vem o noivo buscar a sua noiva. Ele é merecedor do meu ser. Ele é merecedor de tudo que eu construí. Ele é merecedor. Aqui está, Senhor, a minha família. Aqui estão os meus filhos. Aqui estão, Senhor, todas as coisas que o Senhor me entregou multiplicadas. O Senhor é glorificado e você vai poder dizer, e o Senhor dirá: benditos de meu Pai, entre naquilo que eu construí para você habitar. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É isso que nós desejamos, Senhor. Quero ser, cante a Jesus, como Tu és, Jesus. Quero viver pra Te encher.